Então, gente, boa noite, né? Continuando a aula que a gente teve ontem. Parei aqui na parte da desigualdade social, falei da formação dos blocos econômicos, né? Nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, onde as economias são todas aí meio que interligadas, né? Uma depende da outra. Os países começaram então a se formar, a se juntar em blocos econômicos. Falei dos principais aí que atingem a gente, todos atingem de alguma forma, porém, esses é o que mais pode cair ali uma pergunta no Enem sobre isso, que é a União Europeia, pode cair sobre o Brexit, que foi a saída do Reino Unido, né? Brexit é de Britânia, né? De Britânia, do Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha, e exit, que é saída. Então, Brexit é a junção dessas duas palavras, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Tem o euro, né? Tem a NAFTA, que é a união dos três países ali da América do Norte, e o Mercosul, que é daqui da América do Sul, que junta os países aqui. São blocos econômicos. Então, continuando, na globalização, pensando aí globalização, o mundo todo interligado, a gente começa a ver a desigualdade social também está globalizada. Agora ela sempre existiu, né? Como vocês viram aí nesse longo caminho até aqui, sempre existiu a desigualdade social, conforme os reinos, impérios e formas econômicas surgiam, a desigualdade sempre existiu. Hoje em dia estamos vivendo aí nessa fase do capitalismo que aparece aí como o neoliberalismo, principalmente aqui para a gente, no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na União Europeia. Porém, temos que mudar isso, né? Porque a desigualdade social é muito grande e o mundo está acabando literalmente. Estamos numa crise hídrica, numa crise de energia e várias crises causadas aí, principalmente pela destruição do meio ambiente. Então, vamos falar das desigualdades sociais e das imigrações, né? Dos refugiados, das crises dos refugiados aí um pouquinho. Nessa parte da globalização do mundo, amparado então pelo neoliberalismo, né, pelo liberalismo econômico, a globalização ela não beneficiou igualmente todo mundo, como eu disse. Teve altos índices de desemprego devido aí à fusão de grandes empresas transnacionais aí que se juntaram, então demitiam muita gente. As empresas maiores compram as menores, então acaba demitindo muitos funcionários. E também o processo de automação, né, que é esse trabalho aí começar a ser realizado por máquina, controlada por algoritmo. Por isso que eu disse ali que os sistemas, né, essa área aí dentro da tecnologia só tende a crescer, porque é isso. Agora é um programa feito em programação ali que vai controlar a máquina. Nem mais precisa de um ser humano para controlar a máquina, só para fazer o programa. E aí, então, a automação somada a essas fusões de grandes empresas acarretou, é um dos motivos das desigualdades sociais que foram surgindo aí com a globalização. Também tem a crise dos imigrantes, né, como vocês veem nessa foto do barquinho, que é os refugiados, né, que muitas pessoas dessas áreas de conflito, não é só conflito de guerra, né, como tem ali na faixa de Gaza, na Síria, tem também em outros países, na Venezuela, hoje em dia até no Brasil as pessoas estão fugindo daqui, porque não dá, né, para viver aqui mais, tá feio a coisa. Então as pessoas começam a fugir dos seus próprios países para viver em outro lugar, tentando uma vida melhor, né? Fala a verdade, quem não quer sair do Brasil para ir trabalhar em outro lugar, nem que seja de fritar hambúrguer ali, porque o salário é 3, 4 vezes maior numa profissão de base, né? Uma profissão básica ali que não precisa de estudo, não precisa de nada. Aqui, professor, que é o meu caso, ganha muito mal, muito, muito mal. Você se forma, passa lá anos na faculdade, faz um mestrado, um doutorado dentro da área de educação, você vai ganhar no máximo aí, se conseguir passar num concurso público, se tiver concurso público, você consegue ganhar ali, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, isso é pouco, gente, é pouco para uma pessoa que se dedica, né, nos estudos, chega até um doutorado ali,
pensa, é absurdo, né? Mas é isso, é o Brasil. Dão valor para outras áreas. Então, devido a essas crises aí da guerra, de várias guerras e de desemprego, as pessoas fogem de suas terras e vão parar em outro lugar. Isso é a crise dos refugiados, que a gente vê direto nos jornais também. Esses imigrantes aí, eles começam a viver em país, né, vivendo clandestinamente e trabalhando informalmente, sem direito trabalhista. Eles costumam enfrentar longas viagens, como vocês veem no barquinho, tem essa história dessa foto desse menininho é muito triste. Longas viagens de barco, às vezes, né, de barco, às vezes eles vão andando mesmo, que é o caso ali da fronteira do México com os Estados Unidos. Saindo da terra natal nele e fugindo, então, da perseguição política, perseguição religiosa, fugindo das guerras, fugindo dos conflitos armados e etc. Devido, então, à diferença social entre eles, que estão saindo ali sem nada, eles não têm nada para abandonar a casa deles assim, não tem nada. E a diferença social, étnica e cultural, eles sofrem muito preconceito, né? Muita xenofobia por todos os outros povos, chegando até os governos desses locais criar muros nas fronteiras ali, que é o caso que aconteceu nos Estados Unidos aí, como maior referência que a gente vê até hoje, que o Trump prometeu criar um muro com o México para ninguém passar. Então eles criaram, né? Tem lá um muro, até prendendo crianças, separando dos pais, aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, muita xenofobia e hoje em dia existe muito grupo neonazista que mata, agride essas pessoas, são violentos com essas pessoas que estão ali, já perderam tudo, entende? Eles estão fugindo para não morrer de fome, né? De inanição ali, sem nada. E acabam enfrentando neonazistas e por aí vai. Então, como eu disse, muitos países vêm criando lei para restringir esses refugiados. Essa história desse menininho é muito triste. Ele era para ser um refugiado da guerra da Síria. Ele estava com a família dele, o pai, a mãe e mais um irmão. O barco dele naufragou e aí encontraram o corpo dele, né? A família inteira morreu. Encontraram o corpo dele na praia, né? No outro dia. Bem chocante aí essa imagem. Muito triste. Mas é a realidade que até hoje existe. Então aí a gente chega, passando aí desse tema da desigualdade, vamos falar agora do tema da crise de 2008, que aconteceu mais na história recente aí, entre 2007 e 2008. Então, amparado pelo neoliberalismo, os Estados Unidos e alguns organismos mundial aí de economia, como eu disse, o Banco Mundial, o FMI, etc., aí, e outros bancos internacionais, eles passam a pressionar os países a adotar essa cartilha neoliberal, ou seja, abrir o mercado, tirar o Estado da interferência do Estado na economia para afrouxar, né, essa regulamentação sobre o sistema financeiro, ou seja, abre o mercado para os investidores ali de fora e diminui a intervenção do Estado. Então, com essas regras aí menos rígidas, as instituições financeiras eles passaram a adotar operações de alto risco, coisas mais arriscadas para ser feitas, já que não tinha tanta lei mais, que antes era até proibido, né? Começaram a adotar esse tipo de regra, esse tipo de estratégia aí de operação financeira. Isso atraiu para o setor financeiro, né? O pessoal investidor e vários especuladores, né? Que ficam ali juntando dinheiro numa coisa que um dia vai valer alguma coisa. Hoje em dia não vale. E aí os bancos começaram a ter mais dinheiro em caixa. Tendo mais dinheiro em caixa, eles começaram a oferecer vários empréstimos, conceder mais empréstimos a juros baixos, né? Porque tinha mais dinheiro em caixa. Muitas vezes eles nem procuravam saber para quem eles estavam emprestando. E por meio de alguns sistemas ali financeiros, né, que não vou entrar em detalhes, os bancos transformou as dívidas em títulos. E esses títulos que eram títulos negociáveis, né? Podia vender esse título, essa dívida. E na época o preço dos imóveis ele estava em alta, né? Estava crescendo o preço dos imóveis. Esses títulos então geravam uma perspectiva de lucro. Comprar esses títulos poderia dar lucro no futuro. Esses títulos então eles começaram a ser vendidos a outros bancos, né? Outras instituições financeiras, seguradoras e fundos de pensão
no mundo todo. Só que aí aconteceu o quê? Os Estados Unidos aumentou a taxa básica dos juros para conter a inflação que estava crescendo, né? Quando acontece isso, sempre tem inflação. E isso, então, abalou toda a cadeia desse empréstimo aí. Isso é dentro do mercado imobiliário. Dentro do mercado imobiliário. A crise de 2008 é a crise do mercado imobiliário. Isso provocou, então, um aumento do valor da dívida, de quase 2 milhões de compradores de imóvel, né, ficaram sem ter como pagar, porque eles não tinham dinheiro, aumentou, ficou mais caro. Então, muitos perderam as casas que eles estavam e não ter pagado esse valor, né, essa hipoteca que eles estavam devendo na casa, deixou os bancos sem dinheiro. Os bancos ficou sem dinheiro, porque eles estavam pagando para o banco. Então, não podendo fazer mais empréstimos, os bancos começou a... Como é que fala? Os bancos começou a falir, né? Aconteceu o ápice, né, lá em 2007 e 2008, que foi a crise, o sistema entrou em crise. As empresas de financiamento, as agências de hipoteca, as seguradoras, os bancos de vários lugares do mundo, eles decretaram falência, vários bancos fecharam. As bolsas de valor no mundo todo despencou, causou perda para os investidores, né, e para as empresas. As perdas chegou, para vocês terem uma ideia, a 50 trilhões de dólares, é muita grana. Isso atingiu o Brasil também. Em vários países, né, as pessoas sacaram todo o dinheiro que tinha na conta com medo. Vários outros países entraram em recessão, gerou alta taxa de desemprego. O FMI chegou a classificar essa crise de 2008 como a pior crise depois da crise de 29, né? É a crise mais grave depois da de 29. Essa crise reforçou ainda mais a desigualdade social no mundo e só não foi pior porque os governos, diferente do que o neoliberalismo prega, interviram na economia, estatizando vários bancos, né, ou emprestando dinheiro para alguns bancos saldar a dívida que eles tinham, garantindo, então, o dinheiro de quem estava investindo. Até no ano ali de 2016, que é o livro que eu baseei para montar a aula, essa crise ainda era intensa em muitos bancos pelo planeta. O mundo todo ainda estava sofrendo dessa crise. A gente vai para o último slide, que é o fundamentalismo religioso. Esses rostos aí provavelmente vocês já conhecem, pelo menos o Saddam aqui, do Osama Bin Laden, o 11 de setembro, vocês devem lembrar. O que é o fundamentalismo religioso? É um fenômeno, então, caracterizado pela forte influência da religião na cultura. Então, a gente vê aí acontecendo até aqui no Brasil atualmente. O que os fundamentalistas eles defendem, né? É uma obediência cega e rigorosa às leis, literal ali, no caso da Bíblia, do Alcorão e por aí vai. Aqui, especificamente, a gente vai falar do islamismo, né? Mas existe fundamentalismo em toda religião, a gente vê hoje com os neopentec, né, no Brasil. Se alguém for, não entenda errado, mas tem muitos que são extremistas, então é difícil. Vou dar um exemplo aí que o livro trouxe, que foi na Revolução Islâmica, em 1979, lá no Irã. Seria no mapa aí o Irã aqui, ó. 1979. Os líderes que eram xiitas, né, derrubaram o Shah quer dizer o monarca, né, que é o título de lá, é o Mohamed Reza Pahlavi. Esse cara aqui da primeira foto é o cara que derrubou o monarca do Irã. A monarquia, ela era a monarquia que foi derrubada, né? Ela era próxima aqui do Ocidente, dos Estados Unidos, daqui, né? Do capitalismo do jeito que é aqui, do lado de cá. Devido então ao petróleo que tem ali no Irã, que é bem rico em petróleo, né? E isso então causou uma revolta popular. Por que teve essa revolta popular ali, dessa aproximação do Irã com o Ocidente? Porque o Shah, o monarca que estava no poder, ele tinha mudado os costumes, principalmente ali mudando, suspendendo as restrições às mulheres, né? Porque no islamismo mais radical, as mulheres não têm quase que direito nenhum, a não ser de ser um objeto ali do homem, só ser a procriadora, vamos dizer assim. Tanto vocês veem nas fotos como era antes da Revolução e depois que elas usam burca, mas
Não vou entrar nesse detalhe, porque é detalhe religioso e religião é pessoal demais, né? Era o Shah, né, o monarca, ele era acusado de ser muito corrupto e de beneficiar, então, só os ricos, enquanto os pobres viviam ali na miséria, né? Também havia descontentamento com a violência policial a todo mundo que era mais ortodoxo, né, e todo mundo que era contra o monarca e essa relação com o Ocidente. O líder da revolução é o Khomeini, Ruhollah Khomeini, que é esse primeiro cara aqui de barbona aqui branca. Ele alertava então que a desigualdade social que existia no Irã era causada pelo monarca que estava antes. O novo governo era extremamente radical e fez leis baseadas então no islamismo. Os militantes islâmicos chegaram até a sequestrar, né, alguns estadunidenses e fazer eles reféns lá na embaixada do Irã, embaixada dos Estados Unidos no Irã, que é lá em Teherã. O Irã decretou, então, o fim das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e eles, depois do golpe, né, da Revolução, chamada Revolução. Nesse contexto, então, começou a surgir vários outros grupos religiosos e políticos, né, que estavam em situações parecidas ali em seus países e começaram a recorrer, então, ao fundamentalismo religioso para tentar explicar que a desigualdade social que estava acontecendo é porque tinha ali um caráter religioso, né, que eles não estavam seguindo a religião e tal. Então, eles consideravam uma ameaça aos valores da religião. Surgiram grupos como o Hamas e o Hezbollah. Só que o Hamas e o Hezbollah, eles têm atuação apenas dentro do próprio território, eles não tentam levar esse fundamentalismo para outros locais. Quem fez isso, né, outros grupos que são considerados terroristas aí, são a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que eu vou trazer de exemplo agora. A Al-Qaeda, ela foi a primeira organização de extremista islâmico a realizar ato de grande repercussão mundial, como vocês veem aí na foto, o 11 de setembro, né, o ataque às Torres Gêmeas. Surgiu durante a Guerra do Golfo, ali, que era o Kuwait versus o Iraque, na qual os Estados Unidos apoiou o Kuwait e instalou tropa lá na Península Arábica, né? Aqui o Kuwait, aqui o Iraque, estava tendo uma guerra aqui. Então os Estados Unidos apoiou o Kuwait. Essa aqui é a Península Arábica, vocês lembram na aula, né? Assumi lá. Aí, esse local aí é considerado o berço do Maomé, né? Que é o que fez a religião, né? Criou a religião do Islã. E sede dos principais santuários aí da religião. A invasão dos estadunidenses ali para apoiar o Kuwait, somada à miséria e destruição que estava causada pelo esse conflito, né, por essa guerra ali no Golfo, criaram um cenário então favorável para surgir o fundamentalismo religioso, o fanatismo. E aí surge o líder Osama Bin Laden, que foi o criador da Al-Qaeda e era o líder, né? Mesmo se opondo, ele não apoiava o Iraque nessa guerra, só que ele não aceitava que existissem soldados estadunidenses lá no continente, na Península Arábica. Então, ele iniciou uma campanha de resistência contra os Estados Unidos. Os militantes ligados ali ao Al-Qaeda, né, o Osama Bin Laden, começaram a se organizar para fazer atentados pelo mundo todo. O mais famoso que a gente conhece é o 11 de setembro, da Torre Gêmeas, lá em 2001. Morreu cerca de 3 mil pessoas nesse atentado. Então, o presidente dos Estados Unidos na época, que era o George Bush, ele reagiu declarando chamada guerra ao terrorismo, que era uma guerra mundial contra, não é uma guerra mundial, né, mas era uma guerra contra quem era considerado terrorista pelos Estados Unidos, né. E aí, no ano de 2001, os Estados Unidos eles invadiram o Afeganistão, que antes era, ela passou pelo comunismo também, aqui o Afeganistão está aqui. Isso é bem, né, próximo ali. Eles diziam que o Bin Laden estava escondido ali no Afeganistão, só que era mentira. A ação derrubou, então, o governo do Talibã, que controlava o país desde 1996, porém, o grupo não participou, né, dos ataques a países ocidentais do Talibã. Mesmo sendo destituído do poder,
o grupo só ficou mais forte, né? O Talibã só ficou mais forte depois da invasão. E aí, em 2014, a OTAN retirou, né, as tropas do país e os Estados Unidos continuou ali no Afeganistão, ocupando o Afeganistão, alegando que os soldados ali, né, as forças armadas do Afeganistão precisavam de ajuda para enfrentar o Talibã quando eles ressurgissem. Aí os Estados Unidos saiu esse ano, 2021, saiu lá do Afeganistão com Biden, né, mandou tirar de lá. Só que aí aconteceu o quê? O Talibã voltou ao poder e começou a restringir de novo os direitos das mulheres. Tem até aquela cena lamentável que a gente viu muito triste, que é as pessoas se agarrando ali na roda do avião para tentar fugir e caindo lá de cima da roda do avião. Muito pesado. Eles voltaram ao poder depois que os Estados Unidos se retirou. Agora já indo para o ano de 2003, voltando lá nos anos 2003, sobre o Iraque. Em 2003, os Estados Unidos e a Inglaterra invadiram o Iraque, né? E depuseram Saddam Hussein, que era o presidente de lá, esse cara do bigode aqui. Mesmo com a oposição do Conselho de Segurança da ONU, eles não queriam que isso acontecesse. E de outros países, né? Vários países falaram não invadem o Iraque. A opinião pública mundial estava contra isso, internacional. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles alegavam que no Iraque tinha arma de destruição em massa, né? O que eles tinham no território deles, eles acusavam o Iraque. Só que isso foi desmentido, não era verdade, não tinha arma de destruição em massa em nada, eles mataram Saddam Hussein, né? Depois. A invasão impactou economicamente todo mundo, além disso interrompeu a produção de petróleo que tinha no Iraque, ou seja, todo mundo sabe que os Estados Unidos entra em vários países por causa de petróleo, né? Isso aí começa aí, lá na Guerra do Golfo. Isso fez o preço do petróleo disparar, né? Os Estados Unidos, quando ele invadiu o Iraque, o barril do petróleo era $25. E em 2008, o barril estava $140. Então, quem ganhou mais com isso é os Estados Unidos. A retirada das tropas no Iraque aconteceu só em 2011, depois de 9 anos de ocupação dos Estados Unidos. E aí agora a gente vai para o próximo tema, que é o último, que é sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? Ele é um grupo, né, de fundamentalismo religioso que se organizou no nordeste do Iraque, ainda durante a ocupação estadunidense. O Iraque aqui. Se tornou conhecido, né, depois de, não sei se vocês chegaram a ver aí, rolou na internet vários vídeos de pessoas sendo decapitadas e etc. pelo Estado Islâmico. Eles soltaram na internet aí vídeo de execução de refém e de destruição de monumento histórico que não era considerado islâmico. Isso espalhou pela internet e aí o Estado Islâmico ficou conhecido. Sob o controle do Estado Islâmico estava até 2014 uma área do Iraque e no leste da Síria. Eles estão envolvidos lá na guerra da Síria também. Em 2014, o líder do Estado Islâmico, al-Baghdadi, ele se declarou califa, né, e gerou várias reações negativas ali. Califa é tipo um imperador, né? Várias reações negativas na maioria dos países da população muçulmana do mundo. Então, é isso. No fundamentalismo religioso, a gente pode dar um exemplo que está acontecendo no Brasil atualmente, que é que se juntou milícias armadas com fundamentalistas religiosos, né? Que é lá no Rio de Janeiro, que é um morro que está sendo ocupado hoje em dia por, como eu disse, milícias e traficantes, que é chamado Morro de Israel, que eles juntam o fundamentalismo religioso, começaram a oprimir, né, outros grupos ali de candomblé, da Ubanda, principalmente, né, esses grupos de religião de matriz africana, e começaram a fazer ali um governo bem parecido com isso que eu acabei de falar. Fundamentalismo religioso, quem não seguia eles, esse ideal deles, morre, apanha, e é chamado de Morro de Israel. Quem depois quiser dar uma olhada aí, procura no Google. É bem pesado, é bem tenso isso, é bem triste. No mais, gente, eu acho que o conteúdo que eu tinha para colocar aqui, que eu acho que pode cair no Enem, é isso. Não dá para prolongar mais, porque já está chegando no Enem, então eu quero deixar um tempo para vocês revisarem o conteúdo, dar uma olhada ali, vocês estudaram outros conteúdos também, muitas disciplinas aí.
Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a universidade, sobre o Enem, sobre qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, eu ajudo, tento ajudar o que eu puder. Uma dica que eu deixo para vocês aí é entrem na universidade, mesmo se vocês ali têm um curso que vocês queiram, mas aí vocês viram que a nota de corte está muito alta, coloca um segundo ali, porque vocês têm duas escolhas, né, no Enem, coloca um segundo ali parecido, que é mais fácil entrar, para vocês terem uma segunda opção para vocês entrarem na universidade. A minha dica é entrem, mesmo que não seja o curso do sonho, né, que vocês não queiram ali chegar nesse curso, não é isso que vocês querem, tentem, entrem, e lá dentro fica mais fácil transferir, fazer transferência de um curso para outro é mais fácil do que entrar diretamente no curso. É menos concorrido, né, vamos dizer assim. No mais é isso. Espero que vocês tenham aí aproveitado as aulas, tenham entendido as coisas, chegado a alguma, tenham servido ali para vocês numa formação também crítica, né, para ver que o mundo é bem difícil, é bem pesado aí, não é uma coisa tão fácil. É difícil ser professor de história porque a gente fica triste, né? É muito complexo a relação humana. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam entrar na universidade. Obrigado pela atenção, vocês também me deram uma oportunidade aqui de estar aprimorando meus conhecimentos, aprimorando minhas aulas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, no mais, eu vou deixar vocês aí. E boa sorte no Enem. Boa sorte para todo mundo aí que consigam passar. E não esqueçam de acompanhar a lista de espera. A lista de espera vocês acompanham só dentro do site da universidade. Então, a lista de espera, segunda chamada, não é no site do Enem. Lembrem disso a hora que for acompanhar. No mais é isso. Então, boa noite. Obrigado pela atenção de todo mundo e até, até a vida aí. Tchau, gente. Se cuide.